Oiê, meu nome é Larissa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Bom, eu sempre digo, se o algoritmo entregou esse vídeo pra você é porque ele tem certeza que esse vídeo pode fazer diferença na sua vida. E eu te convido a ficar aqui pra você descobrir como que eu vou quitar mais de 50 mil reais em dívidas que eu tenho ali como projeto até o final de 2025 e eu conto com a sua colaboração através da sua interação. Então você pode comentar, você pode se inscrever, você pode curtir, você pode fazer o que você quiser. O importante é que você de alguma forma interaja. Isso vai me ajudar muito a chegar no meu objetivo e eu quero que você esteja aqui para você se inspirar através dos meus vídeos e também concluir os seus objetivos. Para além disso, eu também sempre gosto de dizer, eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tudo isso. Gente, hoje também youtuber, né? Porque eu quero que você entenda que se você tem um sonho, você precisa tirar do papel. Esse é o objetivo que eu tenho através desse canal. Então, por muito tempo eu achei que era impossível, por muito tempo eu achei que eu não ia conseguir, por muito tempo eu me senti desanimada, por muito tempo a opinião dos outros sobre a minha vida era mais importante do que minha própria opinião, mas hoje eu decidi, eu estou determinada a crescer nessa plataforma, monetizar nessa plataforma e mudar a história da minha família. Então, se você também tem um sonho, tira ele da gaveta agora. Crie um projeto, um cronograma e execute. Você vai se sentir 1000 vezes melhor. É assim que eu me sinto todas as vezes que eu pego o meu celular para gravar, toda vez que eu coloco aqui, ó, o microfone, quando eu vou editar. A cada passo desse processo eu me sinto revigorada, porque eu tô fazendo algo que eu sempre sonhei fazer. Então, faça isso por você. Se você pode se presenteie realizando os seus sonhos. Combinado? Agora vamos pro assunto do vídeo, que eu acho que é importante. Bom, assim como vocês vêm acompanhando por aqui, a gente vem tomando algumas decisões com relação à nossa vida. E uma das decisões que eu tenho percebido que é necessária aqui na minha família é tornar a gente nos tornarmos mais minimalistas. Nós temos perfis, assim, tanto eu quanto meu esposo, né, e a gente desenvolve isso nas crianças, de acumuladores. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso esteja enraizado na falta. Às vezes o sentimento de escassez, o medo de não ter, a preocupação sobre o dia seguinte faz com que a gente acumule a ponto de hoje, por exemplo, entender que boa parte do que tem aqui dentro não é necessário. E aí, hoje vem esse movimento de que é necessário tirar essas coisas de dentro de casa, mudar a energia e também tornar a nossa vida mais fácil. Porque se você, assim como eu, também é dona de casa, você sabe, quanto mais móveis, quanto mais cômodos, quanto mais coisas, mais difícil é a manutenção do lar. E sendo mais difícil a manutenção do lar, eu vou linkar esse vídeo aqui para vocês. Isso impacta diretamente na sua produção de dinheiro dentro da sua casa, no seu tempo de qualidade, no seu tempo de descanso. Então, quanto mais objetivo, quanto mais fácil for a parte burocrática do seu lar, que é a limpeza, as contas, as compras, a comida, mais tempo você tem para viver outras coisas que também são importantes. Então, gente, dá uma olhadinha aí na sua casa, vê o que você não precisa mais. A gente tem tentado vender algumas coisas aqui em casa, né? Eu vou falar pra você qual a estratégia que eu tô adotando nesse momento. Depois, lá no de junho, eu vou fazer um compilado de tudo que eu tinha de objetivo de maio e vou trazer os resultados pra vocês, tá? Tá previsto ali no meu cronograma de vídeos ali em torno do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, esse vídeo sai no canal. Mas, o que eu quero dizer, né? Que quando a gente tem a ideia e o objetivo de mudar a nossa vida, essa mudança ela precisa acontecer independente de como vai ser o desfecho, né, do que você precisa fazer. Então, por exemplo, hoje a gente está com o objetivo de desacumular tudo que tem dentro de casa. O objetivo, né, principal é vender, porque isso pode gerar renda, gerando renda a gente paga nossas contas, pagando as nossas contas, a gente sente um alívio nas nossas vidas, né? Porque esse canal tem um objetivo. Mas eu acho que se não der certo para vender algumas coisas, vamos doar. Porque a gente precisa entender, gente, que dar, né, ofertar, sermos pessoas caridosas, né, se assim podemos dizer, nos tornam pessoas também abertas a receber. Então, na mesma proporção que a gente dá, Deus, o universo, a vida, aquilo que você acredita vai te devolver. Porque a gente está emanando uma energia, a gente está dentro de um comportamento onde a gente não está com aquele pensamento mesquinho e de escassez. Ai meu Deus, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Tem um livro que se chama Milionária. Esse livro diz que tudo aquilo que a gente foca,
cresce. Então, se a gente ficar focando naquilo que falta, naquilo que a gente não tem, aquilo que, ai meu Deus, e agora? Isso vai tomando proporções que vão tirar o sono, que vão tornar a sua vida difícil, né? E se você, assim como eu, acredita em Deus, Deus, ele tá dizendo na vida, lançai sobre mim todas as suas aflições e ansiedades. Então, nos cabe, às vezes, transferir, né, isso e viver e focar no nosso objetivo. Qual que é o objetivo aqui desse canal? Pagar as contas. E para isso eu preciso gravar vídeos. E para isso eu preciso estar antenada. Tudo aquilo que está me distraindo, tudo aquilo que está tornando esse processo muito difícil precisa ser eliminado. E na minha casa eu entendi que esse acúmulo de coisas precisam ser eliminadas. Foram coisas que faziam sentido em algum momento e depois deixaram de fazer. E eu fui acumulando, eu fui deixando pra lá. E como consequência, agora eu preciso tomar uma decisão de resolução, tá bom? Baseado nisso, eu quero trazer pra vocês o que a gente tem de acumulado aqui dentro de casa, que é muita coisa, gente. Eu quero fazer um checklist, né? E de alguma maneira trazer aqui pra vocês esse resultado. Mas, por exemplo, eu tenho 2 poltronas que inicialmente eu usei para amamentação do Murilo, um sofá de couro também, que eu ganhei, eu nem comprei, né? Eu ganhei, falei, não, vamos deixar aqui em casa, porque em algum momento vai surgir uma oportunidade, sabe essas coisas? Enfim, fazia muito sentido, gente, quando eu morava sozinha, quando a empresa que eu tinha sociedade foi aqui em casa, a gente até usou em um determinado momento, mas depois perdeu a finalidade, né? O objetivo daquele móvel. Eu tenho um jogo, né, de 3 cadeiras de escritórios, então uma com roda e a outra, as 2 para sentar assim de frente com a cadeira, né, para convidados, enfim. E essas cadeiras de uma marca maravilhosa, inclusive ganhei do meu irmão, mas dentro de casa hoje ela perdeu a finalidade, porque é muita cadeira para pouca gente, vamos ser honestos, né? Então eu também, assim, tô com o objetivo de vendê-las. A gente tem um tampão de mesa de vidro enorme que meu irmão deixou em casa também, mas não tem finalidade e ele não tem onde colocar. Então, provavelmente, esse tampão ele vai ganhar ali uma nova residência. Nós temos um guarda-roupa que tá parado. Esse guarda-roupa ainda não decidi se eu vou vender ou não, porque a gente tá... eu quero contar as coisas devagar, mas a gente tá pensando em mudar de casa, né, para uma casa que faça mais sentido pro nosso formato, tanto econômico quanto de logística, né, geográfico, porque hoje nós moramos num bairro na cidade de Campinas que é completamente na contramão de onde o meu esposo trabalha, que é a única pessoa que trabalha fora hoje, e também da igreja onde nós vamos. Então, né, acaba que isso, pensando na nossa logística, dos únicos lugares onde a gente sai de casa para fazer alguma coisa, acaba que tá completamente fora, né? Ficaria mais perto dos meus sogros, fora isso, a gente teria ali um bairro com um custo de vida bem mais baixo. Nós moraríamos mais próximo de uma avenida que me proporcionaria a oportunidade de ganhar mais dinheiro através de uma outra profissão que eu estou desenvolvendo. Então, fora isso, tudo está acontecendo, né? A gente precisa sempre entender que o lugar de morar, ele precisa ser muito mais que o lugar onde a gente fica, né? A gente paga aluguel, então do mesmo jeito que tem o negativo disso, que é não ser um imóvel próprio, a gente precisa pensar no quanto isso também é vantajoso. Porque nós não estamos delimitados a uma região, a gente pode se movimentar para outros lugares. Então a gente tem estudado essa oportunidade e aí eu trago para vocês se tudo dê certo, né? Tô ansiosíssima, inclusive, gente. Mas é isso. E a gente tem desacumulado essas questões. Então, por exemplo, eu tenho uma cama aqui em casa que ela é de escadinha, que a minha enteada queria muito. Mas a minha enteada não dorme nessa cama. Ela não gosta de dormir sozinha. Acaba que todas as vezes que ela vem pra casa, ela dorme no nosso quarto. Então eu preciso ver, será que realmente faz sentido essa cama aqui dentro de casa? Nós temos muitas coisas no quintal, né? Muita madeira, que tinha intenção de ser usada, que não foi. Então a gente precisa entender, vamos nos desfazer dessa madeira, né? Eu tenho muita coisa embaixo da pia, de coisa de louça mesmo. Eu nem uso tudo, tem muita coisa lá que talvez eu tenha ganhado e eu nunca nem usei. Então precisa sair. Roupa, precisamos doar. Eu já tirei algumas coisas da minha enteada que não estão servindo mais. Preciso terminar de fazer uma limpa do meu bebê, que bebê é quase todo mês, né, gente? Tirando roupa pra dar embora. E do meu esposo eu já tinha feito, dei uma eliminada. Das minhas coisas, preciso eliminar também. Então, esses são processos necessários, né? Que nós precisamos tomar a decisão de fazer para desacumular. E o acúmulo, foi o que eu disse para vocês, ele vem, hoje eu entendo que o acúmulo dentro da minha casa, ele vem de um lugar de escassez, ele vem de um lugar onde nós temos medo de não ter, ou nós temos ali, ou estamos presos a um passado onde nós não tínhamos.
E isso vem se desconstruindo, gente. A gente vem entendendo que durante toda essa fase muito ruim que nós passamos, de quase sermos despejados, muitas contas, muito desespero, muita preocupação, a gente tem percebido que graças a Deus, né? Primeiro, graças a Deus, e depois a nossa família, nós temos uma família muito boa, e Deus em primeiro lugar, que nunca deixou faltar nada. Sempre houve providência sobre aquilo que a gente precisava, e isso é extremamente gratificante. E isso não significa que nós ficamos parados, sentados, esperando a coisa acontecer. Não, gente. Nós estivemos em movimento a todo momento. Só que o resultado dos movimentos, eles não são imediatos. Inclusive, né, a nossa família nos ajuda por conta disso. Porque eles sabem que a gente não tá sentado no sofá assistindo série enquanto há um movimento integral da nossa família. Não. Eles nos ajudaram porque eles perceberam que foi uma fase. Então, eu te convido, olhe aí na sua casa, vê o que tá parado, vê aquilo que não tá fazendo sentido mais pra você, vê aquilo que não tem mais conexão com quem você é hoje e toma uma decisão. Tira do seu radar. E eu vou te garantir, se você tiver com os objetivos certos, se você tiver com o foco naquilo que você quer para sua vida, muito provavelmente essas coisas não farão falta. Farão diferença na vida de quem realmente precisa, e tudo que você vai ter feito, seja através da venda ou da doação, vai retornar em dobro para você. Não, às vezes, gente, retornar não é dinheiro. Às vezes, retornar é exatamente esse processo pelo qual nós passamos. Foi muito difícil? Foi muito difícil. Mas as portas não estavam fechadas. As janelas estavam abertas e Deus providenciou aquilo que nós precisávamos. Então, eu tenho dito, né, que esse é o meu lema aqui em casa, né? Primeiro Deus, depois a gente. E tem feito sentido, né? Tem me ajudado. Então, eu quero me desvencilhar de tudo isso que tá, de alguma forma, empacando a gente de andar pra frente, que de alguma forma carrega essa energia, esse pensamento de que vai faltar. Não vai faltar. Nós estamos construindo para fartar, para transbordar, inclusive não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida daqueles que nós conhecemos e que cruzaram os nossos caminhos. É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Tem muita coisa acontecendo aqui nos bastidores. A gente está em um movimento muito legal e eu vou trazendo as novidades. Lembrando, junho, ali por volta do dia 10, dia 12, eu quero trazer o resumo de tudo isso que foi feito. No final, final de maio, né? Eu quero trazer um checklist de tudo que a gente tomou de decisão. E aí, em junho, a gente vai fazer essa análise do que teve de crescimento no canal, do que eu fiz em paralelo além do canal, porque eu também tenho entendido que tem que ser uma coisa de cada vez, né? Então, não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Precisamos organizar e colocar cada coisa no caminho certo para depois administrar todas essas coisas com calma, tranquilidade e qualidade, que isso é muito importante, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito a sua contribuição de visualizações, que é extremamente importante, inclusive, para eu atingir minha meta aqui no YouTube. E te convido a assistir os outros vídeos do canal, mais uma vez a comentar, se inscrever, interagir, ativa o sininho das notificações, porque a minha ideia é trazer vídeos todos os dias. E se você estiver aqui, você vai receber notificações todos os dias para saber em que pé estamos e o que eu estou fazendo, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!